Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Vamos hoje começar o capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na realidade, ele escreveu essa carta junto com Silvano e Timóteo, né, quando eles estavam em Corinto. E Paulo escreveu e ele endereça a carta à igreja dos Tessalonicenses, à assembleia, a reunião dos Tessalonicenses, identificando assim o lugar, a cidade, o ponto geográfico onde esses irmãos estavam. Mas ele acrescenta, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Porque se ele escrevesse a igreja ou a assembleia dos Tessalonicenses, isso valeria para todos os habitantes de Tessalônica, porque no original a palavra igreja é eclésia. E eclésia significa uma reunião de pessoas, independente de serem cristãos, pagãos, corintianos, o que for. Chamou eclésia, chamou reunião de pessoas. Então, para diferenciar de uma reunião de pagãos, ele já coloca em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, para identificar como uma reunião de cristãos e não de judeus. Porque se ele colocasse apenas em Deus nosso Pai, serviria também para judeus que estivessem reunidos ali. Mas nós sabemos que Deus hoje enxerga três classes de pessoas: judeus, gentios e igreja de Deus, Assembleia de Deus. Não estou falando aqui de uma denominação que tem esse nome, hein? Muito cuidado com isso. Então Paulo se dirige a eles, e é bonito a gente ver isso, que ele não fala Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja do pastor fulano. Eu acho horroroso quando alguém chega e fala assim, eu congrego lá na igreja do pastor fulano. O que é o pastor fulano? A pessoa rebaixa a igreja ao nível de um homem, de um líder religioso. Não pode isso. Mesmo Paulo, mesmo os apóstolos, ninguém reunia na igreja de Pedro, na igreja de Paulo. Eles reuniam na igreja dos Tessalonicenses, no caso aqui, limitando geograficamente, né, a sua localização, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa, graça e paz, a voz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça é o que nos capacita para tudo aquilo que tem a ver com a vontade de Deus. E a paz nos deixa serenos e tranquilos em qualquer circunstância, porque eles estavam passando por circunstâncias realmente ruins, por grandes provações, como nós vamos ver mais adiante, né? Mas então eles precisavam de graça para suportar tudo isso e paz para ter tranquilidade em meio àquelas circunstâncias. Ele não deseja para eles muita saúde, muitos bens, muita prosperidade, nada disso. Nós precisamos mesmo para todas as ocasiões, o que nós precisamos é graça e paz. E primeiro temos que conhecer, é claro, o Deus de toda graça e a salvação que nos foi dada de graça pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E daí no versículo 2, no versículo 3, ele vem com: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. E o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Agora, como que essa fé crescia muitíssimo? Como esse amor aumentava de uns para com os outros? Em meio a severas tribulações, severas perseguições, ao ponto de nessa carta eles estarem em dúvida se o Senhor já não teria voltado e eles ficado para trás. Porque a tribulação era muito grande, a perseguição era muito forte.
E no versículo 3, ele fala também de duas coisas importantes aqui: fé e amor. A fé nos coloca em contato com a energia que vem de Deus. E a energia que vem de Deus é o amor. É necessário que nós tenhamos fé para podermos amar. Não existe amor sem fé. O amor natural, o amor das novelas, dos filmes, não tem nada a ver com o amor cristão, que é o amor de Deus colocado em nossos corações. Esse amor é o amor real. Vamos então para o versículo 4, quando ele diz assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Aqui vem então a menção a todas as aflições, a todas as perseguições, a todas as provas pelas quais eles estavam passando. E para isso, eles estavam equipados com paciência e com fé. Equipados com paciência e com fé. Porque isso dava a eles perseverança. A paciência e a fé dão perseverança para suportar. E no versículo 5, ele diz que as perseguições e aflições eram prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Aqui é importante entender que o reino de Deus é a esfera da obediência a Deus, da obediência aos preceitos de Deus. Esse é o reino de Deus. Então, quando você lê lá nos evangelhos, por exemplo, acho que é Mateus 5, se não me engano, quando fala do reino, na realidade ele está falando do comportamento e da atitude que é exigida ou que é esperada de alguém que queira estar nessa esfera do reino de Deus. Mas o reino de Deus não é necessariamente o céu. Mesmo porque lá nos evangelhos nós vemos que o reino tem joio e tem trigo. No reino há diferentes tipos de pessoas, e existem os falsos e existem os verdadeiros. E aqui então, no versículo 5, ele mostra que eles estavam padecendo por causa para se mostrarem dignos do reino de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Entenda que aqui não está falando de salvação, hein? Nós não nos tornamos mais dignos de ser salvos pelo nosso andar, mas a nossa obediência e o nosso andar de fé certamente nos torna dignos de participar desse reino. É como uma empresa, né? Você contrata um empregado, um funcionário, pelas habilidades que ele tem. Mas é claro que as atitudes dele e a maneira dele se comportar e tudo mais, a educação e uma série de coisas, faz com que ele seja um funcionário seja mais digno que outro de estar ali naquela empresa. E os dois estão contratados, os dois recebem o mesmo salário, mas um é mais digno que o outro porque ele se comporta de uma maneira mais adequada, mais apropriada às normas e condições da empresa. E aqui, depois de falar que Deus vai dar vai dar em paga, né, como troco, tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão
eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então aqui é interessante, tem bastante informação aqui, né? O Senhor permite que o seu povo passe por perseguições, por tribulações, porque passando por isso, o povo de Deus desenvolve capacidades morais para serem considerados cidadãos dignos desse reino. Como eu falei, aqui não é o assunto salvação, porque a salvação é pela fé em Cristo, não é por comportamento. Mas uma vez salvos, o nosso comportamento vai mostrar se somos ou não dignos de levar o nome que nós levamos. Alguns apóstolos se alegravam, a gente tem passagem que fala isso, quando eles sofriam perseguições e tribulações e castigos, porque eles eram achados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.